Olá, tudo bem? Eu recebi muitos pedidos no sentido de ensinar técnicas para o controle dos pensamentos. Esses pedidos surgiram nos comentários do vídeo Se a Vida Continua, Você Está Ferrado. O vídeo só se chama Se a Vida Continua, mas o sentido é esse. Apenas para nos situarmos rapidamente. A verdade é que nós não sabemos se a vida continua, de algum modo, depois da morte do corpo físico. Não sabemos. Eu, particularmente, conheço outros planos de existência, planos ou dimensões, como é o caso do plano astral, que é o mesmo plano dos sonhos, né? É para o plano astral que se projetam os projetores conscientes, na imensa maioria das vezes. Pela minha experiência, o plano astral é mais elástico, menos denso, mais maleável e mais instantâneo do que o plano físico. O que eu disse nesse vídeo, então, é que se existe uma chance em 1 bilhão de sobrevivermos à morte do corpo físico e permanecermos conscientes numa dimensão como o plano astral, é absolutamente necessário ter algum controle sobre os sentimentos e pensamentos, pois podemos, mesmo sem ter essa intenção, podemos materializar de alguma forma o que sentimos e pensamos, criando verdadeiros cenários de terror. Não sabemos se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, o controle sobre os sentimentos e pensamentos é importante aqui mesmo. E esse deve ser o nosso foco, né? Isso é importante aqui mesmo, todos os dias de nossas vidas. Eu não posso ser hipócrita e dizer para você que eu tenho domínio sobre meus sentimentos e pensamentos. Aliás, não acredito que alguém que viva em sociedade seja capaz disso. Mas posso assegurar que é melhor exercer algum controle do que deixar tudo ao sabor do vento, né? Tudo ao Deus dará. Nós somos seres de hábitos. Fazemos todos os dias praticamente as mesmas coisas. De um modo geral, nós estamos atentos, nós estamos presentes, nós estamos conscientes, menos de 5% do tempo. E olha que esse 5 aí é só para os grandão. O resto fica por conta do piloto automático. Assim, se não nos propusermos nenhum tipo de controle, nós corremos o risco de viciar em algum tipo de emoção e essa emoção passa a ditar o padrão de nossos sentimentos e pensamentos. O Sérgio Batista, que nos acompanha, perguntou: Morel, na sua opinião, qual o meio mais eficaz para controlar os pensamentos? O meu primeiro impulso é dizer que temos que substituir um mau pensamento por um bom pensamento. Isso é verdade e dá certo, mas é muito difícil de colocar em prática, não é bem assim. Na verdade, não é possível mudar o padrão de pensamentos sem mexer na nossa programação. Como eu disse, nós vivemos no piloto automático. Então, na maior parte do tempo, o corpo age sozinho e nós não estamos atentos para o que pensamos. Nem percebemos o que se passa em nossa cabeça. O primeiro passo é observar os pensamentos. Não há como tentar modificar algo que nem observamos direito. É como se você assumisse, por exemplo, como se você assumisse um cargo de gerência numa grande empresa e fosse encarregado de despedir os maus funcionários, fazer uma limpa nos vagabundos da empresa. Toda empresa grande tem, né? Você não pode fazer isso logo de cara. Vai ser preciso observar, né? Olhar a rotina, observar atentamente para ver como eles se comportam.
E assim como na empresa, seria bom que você não se apresentasse logo como gerente, para não dar na vista, né? Para que os funcionários não percebam que estão sendo observados e comecem a fingir na sua frente. O ideal no começo é que você apenas observe os pensamentos, sem se envolver com eles, como se você fosse o gerente aquele. E para fazer isso, o melhor é a meditação. Quem não está acostumado a meditar, sente uma grande dificuldade em ficar quieto, né? Em manter a mente quieta. Mas se fizermos disso um hábito, nem que seja 20 minutos por dia, sem pressão, sem tentar se obrigar a parar de pensar, logo será possível observar os pensamentos surgindo sem se envolver com eles, apenas observando. Assim nós vemos como os pensamentos surgem, como pulamos de um pensamento para o outro, e com o tempo percebemos que nossos pensamentos formam um padrão. Pensamos quase sempre as mesmas coisas envolvendo determinados desejos ou temores, né? Medos. Desejos ou medos. É sempre o que está no nosso íntimo mais íntimo. É ali que começa toda a movimentação da vida, né? Desejo e medo. Depois de aprender a observar os pensamentos, aí sim é possível substituir um mau pensamento por um bom pensamento. Há uma técnica de que eu falei no vídeo Desejar ou Não Desejar, eis a questão. Eu usava essa técnica para perceber quando estava sonhando, né? Quando estava dentro de um sonho, e a partir dali então ter sonhos lúcidos. E eu conseguia isso todas as noites. Mas a mesma técnica é muito eficaz para observar e começar a policiar os pensamentos. O que eu fazia é pôr o celular para despertar de 20 em 20 minutos no VibraCal. Acho que nem se usa mais essa expressão, né? Mas botar o celular para vibrar ali. Verdade que na época usavam daquele celularzinho pequenininho. Tenho saudade daquele celularzinho, bem mais prático, né? Botava no bolso ali. Programava ele para despertar vibrando só uma vez, né? Então de 20 em 20 minutos ele vibrava uma vez, suficiente para perceber, e deu, não incomodava mais. Assim isso não afetava o meu trabalho, né? Não afetava qualquer outra coisa que eu estivesse fazendo. Então cada vez que o celular despertar, devemos nos perguntar com atenção: o que eu estou pensando agora? Em poucos dias com essa prática, já nos tornamos naturalmente mais atentos e a substituição ou correção do pensamento se torna cada vez mais fácil. O Vinícius perguntou o seguinte: como é possível controlar os pensamentos? Para mim parece muito difícil. Quando tento não pensar em coisas ruins, eu fico em um looping pensando naquilo por muito tempo. O pensamento em si sempre é fácil de substituir. Não é essa a grande dificuldade. O que é difícil de lidar é o sentimento que muitas vezes acompanha um padrão de pensamentos. No meu caso particular, a única dificuldade, de vez em quando, né, é a raiva. Eu lido bem com outros sentimentos. Não tem problema nenhum com outros sentimentos. Consigo observar o pensamento, sentir o sentimento sem me entregar, sem perder o controle, mas com a raiva já é um pouquinho mais complicado. Eu já tentei reprimir a raiva durante um período da minha vida e não deu certo, porque a raiva continua ali. A única diferença é que em vez de ter uma explosão de raiva, né, soltar tudo de uma vez, ela vai se diluindo aos poucos, vai saindo aos poucos em forma de mau humor. Então o mau humor é mais leve, mas mais longo, né? O volume de raiva permanece o mesmo. O Vinícius falou em looping. Looping é um ciclo, né? É o famoso andar em círculos. O negócio é identificar o início do ciclo, o que está provocando o início do ciclo e tentar mudar o rumo. Se não for possível interromper o looping só com a vontade, mudando o foco do pensamento, talvez seja necessário trocar de atividade.
fazer outra coisa na hora. Eu sei que isso às vezes é inviável, né? Por nós estarmos trabalhando, por exemplo. Não dá para simplesmente interromper o que estamos fazendo e fazer outra coisa. Mas o fato é que quanto mais nos tornamos atentos ao nosso íntimo, mais fácil se torna lidar com os sentimentos. E temos que reconhecer que alguns sentimentos se originam de disposições orgânicas. Eu, perto do meio-dia, louco de fome, eu fico assim, ligeiramente mal-humorado. É orgânico. Não há nada que eu possa fazer a não ser comer. Como um modo de impedir a formação da raiva, eu evito assistir qualquer coisa que me revolte. Já estou dando outro exemplo, né? Assistir noticiário político, nem pensar. E outra coisa que eu faço é me exercitar todos os dias. O Pedro diz o seguinte: Morel, grave um vídeo ensinando como ter esse domínio da mente. Olha só. Eu não sei se eu passei a ideia de ter domínio sobre a mente. Longe disso. Talvez eu tenha passado essa ideia quando me referi a minhas experiências no plano astral. Pode ser. Eu tive muitas experiências de projeção consciente e sonhos lúcidos. Hoje eu não procuro mais essas experiências. Acho que já aprendi com elas o que tinha que aprender. Mas já tive muitas experiências nesse sentido e perdi completamente qualquer tipo de medo relacionado a isso. Porque é comum, quando as pessoas têm suas primeiras experiências, é comum não conseguir aproveitar muito por causa do medo. Eu venci esse medo quando me permiti duvidar das crenças que eu mantinha e desafiar o que eu percebia no astral. Nesse aspecto, então, eu posso dizer que desenvolvi algum domínio. Na minha vida íntima, eu, comigo mesmo, também exerço um considerável domínio. Conheço suficientemente a mim mesmo, me dou muito bem comigo mesmo, gosto da minha própria companhia, conheço minhas emoções, conheço minhas carências e sei que tudo funciona quase como um relógio, tudo dentro de um ciclo. Sou 100% seguro comigo mesmo. Sou totalmente confortável com a minha mente. Quando eu falo em minha mente, é apenas para facilitar o entendimento, né? Porque na verdade existe uma só mente. A mente individual seria o conjunto de funcionalidades do corpo e o conjunto de informações que nós conseguimos captar da mente através dos sentidos físicos e do intelecto. O meu domínio, né, ele é abalado, eventualmente, na vida em sociedade. É na vida em sociedade que, às vezes, nós somos obrigados a fazer coisas de que não gostamos, né? E é ali na vida em sociedade que onde de vez em quando nós vemos injustiças e vemos algumas outras coisas que podem nos despertar a raiva, né? Ou raiva, né? Raiva. Eu falei há pouco que se eu estou com fome, perto do meio-dia, eu fico ligeiramente mal-humorado. Se eu estou sozinho, esse sentimento nem pode ser caracterizado como mau humor. É mais uma espécie de tensão, né? Aquela expectativa, né? E a expectativa de comer torna essa tensão até prazerosa. Isso pode ser chamado de mau humor se houver outras pessoas envolvidas, né? Que me obriguem a falar, né? Dar grandes sorrisos. Não, é hora de comer, não é hora de sorrir. O nosso grande desafio é a vida em sociedade. O Alexandre Bain, escreve Bain, né? Diz o seguinte: devemos controlar pensamentos. Alexandre Bain deve ser, espero que seja isso. Devemos controlar pensamentos e sentimentos. Como controlar a melancolia, a tristeza? Qual o caminho adotar para nos prepararmos para a possibilidade da continuidade da existência, sem correr o risco de acordarmos do outro lado ainda piores, numa depressão eterna, por exemplo? O Alexandre usa o termo certo ao mencionar a
possibilidade, porque é isso, né? Uma possibilidade da continuidade da existência. Eu trato esse tema apenas como isso, uma possibilidade. E se acreditarmos que a vida possa continuar de alguma maneira depois da morte do corpo físico, a possibilidade de que seja muito semelhante ao que nós conhecemos aqui é uma possibilidade muito remota mesmo. Nós aprendemos a imaginar a vida depois da morte, nós aprendemos a imaginar isso assim de modo muito semelhante ao que nós conhecemos aqui no plano físico. Isso em grande parte influenciados por autores como Chico Xavier. Mas o fato é que nós não sabemos nada de concreto a esse respeito. E o que os mais diversos autores imaginaram, porque isso é imaginação, o que os mais diversos autores imaginaram sobre o pós-morte é baseado em experiências pessoais que são subjetivas, como é o caso da projeção consciente, e em outros casos é baseado em pura especulação. É importante salientar isso porque há casos de doenças que independem de esforço por parte da pessoa. Independem da vontade da pessoa ou do modo como ela age perante a vida. Eu lembrei agora de um livro que eu li uns 10, 11, 12 anos atrás, um livro comprado no IIPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia do Valdo Vieira, fazia curso lá na época. Ele foi escrito por uma senhora, já aposentada na época, que se aventurava em fazer projeções conscientes. E essa senhora vivia com estados depressivos severos e ela tinha sérios problemas de coluna, né, que lhe causavam assim, fortes dores. E nos relatos dela, das projeções dela que ela relata no livro, ela se livrava desses incômodos quando estava projetada. Então ela projetada não sentia dor nenhuma, nem os sintomas depressivos. Então não nos preocupemos com o que ainda está distante e sobre o que ainda sabemos muito pouco, quase nada. E eu acho que a primeira parte da pergunta do Alexandre é daquelas perguntas que não tem resposta simples e uma resposta assim que sirva para todo mundo, né? Como controlar a melancolia e a tristeza? Nós vemos que existem profissionais com formação acadêmica que se dedicam a isso e nem eles podem assegurar que têm as respostas certas ou os métodos mais adequados. O que vemos hoje em dia, em casos um pouco mais severos, é a imediata prescrição de medicamentos, né? O que, como sabemos, pode resolver ou pelo menos amenizar alguns problemas e pode acarretar em novos problemas. O que eu posso dizer nesse momento é que nós somos um programa. Nós nos programamos e depois de uma certa idade, ali pelos 30 e poucos anos, nós tendemos a repetir indefinidamente aquilo que foi programado em nós. Não adotamos novos hábitos, não fazemos coisas diferentes, não nos abrimos para novos pontos de vista. Quem entra num estado emocional não desejado, né? O Alexandre citou aqui a melancolia e a tristeza, eu poderia mencionar a raiva. Então, quem entra assim num estado emocional não desejado e permanece nesse estado emocional por um tempo considerável, deve chegar à conclusão extremamente lógica de que o seu estado atual é o resultado do modo como ele vem vivendo, como ele vem pensando, como ele vem se comportando nos últimos anos, ou seja, é fruto da sua programação. É certo, portanto, que fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira, mantendo os mesmos hábitos, ele não vai sair dessa. É preciso uma reprogramação, e isso leva tempo e requer esforço. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinhas, assim como tem pessoas que estudam sozinhas, né? Pessoas que aprendem a tocar um instrumento sozinhas, enfim.
Mas há pessoas que precisam de ajuda profissional ou pelo menos de qualquer outra forma de auxílio externo, né? E falando assim, auxílio externo, os atendimentos espirituais que se faziam nos centros espíritas em que eu trabalhava seriam contados como esse tipo de auxílio. Eu me tornei muito crítico do espiritismo, como aliás me tornei crítico dos pacotes de crenças fechados de um modo geral, mas já reconheci, né, em alguns vídeos do canal Questionando Crenças, que o ambiente no centro espírita, pelo menos nos centros em que eu atuei, era um ambiente benéfico para muita gente. Eu vi mudanças radicais em muitas pessoas. Às vezes faltam elementos simples. O que falta às vezes para alguém é alguém para ouvir, né? Calor humano, convívio com pessoas educadas e amáveis, atividades novas e diferentes, algum trabalho voluntário, né, para ver que há outras pessoas em situação pior. Eu citei coisas que as pessoas encontravam no centro espírita. Fora isso, há também a necessidade de praticar exercícios físicos, né? Atividades ao ar livre, tomar sol, necessidade de regrar aquilo que lê, aquilo que assiste, aquilo que ouve. Isso é uma reprogramação. É passar em revista, né? Rever um por um todos os hábitos mentais e hábitos práticos cotidianos e fazer uma peneira, fazer uma limpa. O que não serve mais tem que ser descartado e substituído por algo novo e salutar. Todos os fatores que eu elenquei são importantes para o controle dos sentimentos e pensamentos. Em primeiro lugar, o reconhecimento de que o corpo exerce grande influência sobre o que pensamos e como nos sentimos. É preciso, portanto, cuidado com a alimentação e com o uso de substâncias lícitas e ilícitas, além da prática de exercícios, atividades ao ar livre e tomar sol. Isso é o básico do básico do básico. Em segundo lugar, como querer mudar? Como querer mudar de alguma forma aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, se não mudamos o convívio com pessoas tóxicas? Se não fazemos nenhuma objeção a escutar músicas com letras que nos induzam a maus sentimentos, né? Assistir filmes, novelas ou séries que nos façam sentir sentimentos que não gostaríamos de nutrir, como raiva, desejo de vingança, ciúme, medo, tristeza excessiva. Se não escolhemos com cuidado nossas leituras, os vídeos que assistimos, o noticiário que nos deixa tensos e desanimados, será que a gente pensa que aquilo ocupa nossa mente só no momento e depois sai? Não é assim. Nós somos programados com tudo isso. Todas as informações que são inseridas diariamente em nossa mente formam um padrão de sentimentos e pensamentos. Como pensar em alterar esse padrão sem começar a selecionar efetivamente as informações com que somos programados todos os dias? Muita força e paz para você.